Eu sou o pregador surpresa de hoje, para você que não estava sabendo. Glória a Deus. Eu quero estar fazendo uma meditação aqui com você. Eu quero estar fazendo um paralelo entre a paz, que excede todo o entendimento, e a fé. E uma das coisas que eu tenho percebido principalmente nesses dias de bastante correria, bastante pessoas desesperadas, né? Pelo menos aí por dia eu interajo com umas 10 pessoas que estão desesperadas, que estão vivendo uma situação desconfortável, insatisfeitas. E uma das coisas que a gente sempre fala, uma das coisas que a gente sempre tem tocado no assunto, essa questão da paz. E o que eu percebo é que quando eu falo de paz, as pessoas elas não sabem do que eu estou falando. E muitas das vezes, na cabeça das pessoas, elas não sabem que elas precisam de paz. A verdade é que as pessoas elas coisificam aquilo que elas estão precisando, e muitas das vezes elas materializam isso numa felicidade que ela acha que ela vai alcançar quando ela resolver determinado problema, que ela acha que ela vai alcançar quando ela adquirir algo que ela não está conseguindo obter. E depois de tanto tempo trabalhando em cima disso e falando com tantas pessoas passando por, não pela mesma situação, mas pela mesma busca, eu comecei a perceber que a gente fala de fé, a gente fala de paz, só que muitas das vezes a gente não sabe o que é a paz que excede todo o entendimento. E para que a gente consiga entender o que é a paz que excede todo o entendimento, a gente tem que entender um pouco de fé. Não de fé no sentido tradicional, como já virou senso comum, mas entender o que é fé de verdade. E uma das coisas que mais me chama a atenção quando a gente fala a respeito de paz é que nós, cristãos, se nós não somos, nós deveríamos ser os portadores da paz. Você percebe que inclusive na própria saudação cristã, independente da denominação, sempre a gente fala paz. Tem igrejas que falam a paz, tem igrejas que falam a paz do Senhor, tem igreja que fala a paz de Cristo, tem igreja que fala graça e paz, mas sempre a gente fala a respeito de paz. Só que é que nem eu estou falando para vocês a respeito de fé. Às vezes as pessoas falam, às vezes as pessoas elas estão acostumadas com esse cumprimento, mas nem elas mesmas não têm paz. Elas simplesmente repetem aquilo que já virou um costume, que já virou a religião. E é por isso que eu acho necessário que a gente venha a entender a realidade disso e que a gente venha a descobrir que no final das contas, toda a felicidade que a gente está buscando, todo o sucesso que a gente está procurando, toda a satisfação de vida que a gente tem corrido atrás, se resume a uma coisa só: a paz. E quando eu falo em paz, eu sei que automaticamente você já remete, assim como a maioria das pessoas, no senso comum da paz. E o que eu percebo é que Jesus ele já tinha esse entendimento nessa época, e o tempo todo ele bateu nessa tecla que a paz que ele dá não é a mesma que o mundo dá. Ele fala: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, mas eu não dou como o mundo dá. E aí Paulo, para finalizar, lá em Filipenses no capítulo 4, no verso 7, que é o verso chave que eu quero estar usando hoje aqui, ele fala que a paz que excede todo o entendimento vos guardará o seu coração e a sua mente. Sabe, é como se ele estivesse dando a última cartada para falar assim: eu sei que vocês não entendem nada quando eu falo a respeito de paz, porque vocês acham que quando eu estou falando de paz, eu estou falando de o oposto de guerra. Porque a gente está tão acostumado com o vocabulário do português. Então tipo assim, a gente fala assim: a faixa de Gaza está em guerra. Aí de repente agora foi feito ali uma diplomacia e agora eles estão em paz. Então na nossa cabeça, o nosso senso de paz é falta de guerra, é a ausência da guerra. Só que quando Jesus ele fala de paz,
não tem nada a ver com isso. Você percebe um movimento de guerra. Você percebe uma situação de frustração. Você percebe necessidades, você percebe literalmente as aflições que ele falou que a gente viveria no mundo. Você percebe em Filipenses, Paulo passando ali pelos seus momentos de martírio, né, pelos seus momentos de prisão, mas mesmo assim ele escrevendo a sua carta de felicidade. E a própria história dele já está falando a respeito do que ele quer falar. Aquilo que ele está vivendo em si, já está falando daquilo que ele quer falar. E se a gente se adianta um pouco em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses tem quatro capítulos só, e você pega Filipenses para que você consiga entender no capítulo 4, e você percebe do que é essa paz que ele tanto está falando. Porque o tempo todo ele está falando a respeito de ansiedades, de você não ficar pensando nas coisas ruins, para você estar preservando na sua cabeça as coisas que são boas, coisas que são puras, coisas que são de boa fama, nisso penseis. Ou seja, ele está falando de formas de você viver de uma forma natural, sem ansiedade. Ele fala, não andeis ansiosos, antes façais com que Deus saiba de todas as suas necessidades, de todas as suas petições, apresentai as suas petições diante de Deus. Ou seja, ele te dá um antídoto anti-ansiedade. E o que você vai começar a perceber a partir de então? Que quando nós falamos a respeito da paz, essa paz que Deus ele nos concede, e que é uma paz que excede todo o entendimento, ela é uma paz que ela faz com que você viva contra o medo. Porque a ansiedade que nós tanto falamos nos dias de hoje nada mais é do que o medo. O medo de uma coisa que não existe ainda. Então quando eu estou ansioso com alguma coisa, eu estou com medo de eu falhar em determinada situação. Quando eu estou ansioso com alguma coisa, eu estou com medo de alguma coisa não dar certo. Eu sempre estou com medo de alguma coisa. Toda vez que eu estou ansioso, eu estou com medo de alguma coisa. E normalmente é de uma coisa que nem aconteceu ainda e que às vezes nem vai acontecer. Existe uma ansiedade que ela é natural. Então a gente precisa ter esse entendimento que quando Paulo está falando aqui, ele não está falando especificamente a respeito das pessoas que estão passando por uma situação psiquiátrica. Ele está falando de uma ansiedade que é natural de cada um de nós. E essa ansiedade nada mais é do que a minha falta, a minha incapacidade de controlar determinadas situações. E aí as coisas elas começam a se fechar agora. As coisas elas começam a ter um pouco mais de entendimento. Porque aí eu percebo que tem coisas que eu não consigo controlar na minha vida. E quando eu não consigo controlar, parece que as coisas estão fora do controle. Aí eu começo a viver ansiedade. Porque eu não sei o que vai ser. Né? Como se, por mais que a gente saiba que a nossa vida ela não tem freio, a nossa vida não tem como ser dominada, por mais que a gente faça planos, os nossos planos são feitos para dar errado. A gente não tem a capacidade de dominar a vida. E a vida não é para ser dominada, a vida é para ser vivida. A pessoa feliz é a pessoa que ela aprende a lidar com a vida nas suas mais diversas situações. O problema é que a gente quer viver estagnado, como se eu ficasse estagnado, a minha vida não fosse passar e sempre fosse ser desse mesmo jeito. Que dessa forma eu evito ter problemas futuros. E aí você vai perceber que quando Paulo ele fala lá no capítulo 4 ainda de Efésios, ele fala assim, eu aprendi a ser feliz em toda e em qualquer situação. A chave que ele nos traz aqui, da felicidade e que eu chamo de paz agora, é a mesma situação que eu estou falando. Porque ele começa a falar a respeito de extremos. Ele fala assim, eu sei passar necessidade, mas eu também sei ter em abundância. E ele começa a falar de extremos, eu sei ter pouco e eu também sei ter muito. Eu sei passar por isso, mas eu também sei passar por isso. E ele começa a se colocar no meio de dois extremos que normalmente a gente vai passar na nossa vida. E que normalmente a gente sabe passar pelos momentos bons, mas a gente não sabe passar pelos momentos ruins. E essa expectativa que a gente faz a respeito dessa vida sem problemas é uma expectativa irreal. Porque lá em Eclesiastes 3 ele já deixa bem claro. Há um tempo de chorar e há um tempo de sorrir. Há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar do abraço. Há um tempo de juntar e há um tempo de espalhar. Ele fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, na hora de chorar eu tenho que chorar. Eu tenho que entender que isso faz parte da minha vida.
Mas o que nós fazemos é como se a gente fizesse o nosso sonho, é como se a gente tivesse aquele controle daquele filme Clique, que o personagem ele tem um controle que ele consegue passar a vida dele para frente e para trás. E aí quando ele passa por um momento ruim, aí ele passa a vida dele para frente. Aí ele tá tão ambicioso com relação a alguma coisa que ele quer que aconteça na vida dele, ele fala, eu vou direto logo para essa coisa que eu quero que aconteça. O que ele não sabe é que quando isso vai acontecer, já passou muitos anos da vida dele e ele gastou a vida dele, deixou de viver aquilo que realmente valia a pena em prol de algo que ele achava que realmente era o que importava. E nisso a gente acaba deixando de viver a nossa vida, por não aceitar as coisas como elas devem ser. Consegue entender? Então quando Paulo ele fala a respeito dessa dualidade dos extremos da minha vida, o que ele está falando é, eu aprendi a viver de uma forma equilibrada. E você vai perceber que aquilo que a gente chama de paz no Evangelho, aquilo que Jesus fala de paz lá nos Evangelhos, aquilo que Paulo chama de paz aqui nas suas cartas, nas religiões ocidentais eles vão chamar de equilíbrio. Eles vão chamar de você não ficar correndo atrás das coisas que você não tem a capacidade de resolver, de você não sofrer com situações que você não tem a capacidade de alterar. Que a única coisa que eu posso fazer é determinar a minha própria situação e resolver a minha própria situação. Só que ao contrário disso, ao invés da gente socorrer a pessoa que acabou de ser atropelada, a gente quer correr atrás do carro que atropelou. Então eu fico sangrando aqui, só que ao invés de eu estancar o meu ferimento, eu estou mais preocupado em ficar correndo atrás de quem me feriu. E é assim que as pessoas elas estão vivendo. Quando eu aprendo a viver em paz, quando eu aprendo a viver no equilíbrio que Deus ele nos propõe, e mais uma vez me traz à memória a frase do Max Lucado, né? Ele fala que Cristo sempre é crucificado entre dois ladrões. E o que ele está falando é exatamente isso que eu estou pregando aqui para vocês. O mal do ser humano é os extremos. O problema não é o equilíbrio, o problema é que sempre a gente passa de um lado para o outro. Ou é de mais, ou é de menos. Ou a gente está com ansiedade, ou então a gente está com depressão. A gente não sabe viver de uma forma equilibrada. Ou a gente é legalista, ou então a gente é liberal. A gente não sabe viver de uma forma equilibrada. Consegue entender? Então quando a gente fala a respeito de paz, a gente está falando a respeito da gente conseguir encontrar esse equilíbrio. Só que aqui que entra essa questão da fé. Porque eu não ter controle sobre as coisas fala a respeito de eu confiar piamente naquele que me prometeu. Eu saber que o meu amanhã pertence a Deus e que eu não tenho nada a fazer com relação a isso, é eu estar totalmente satisfeito, acreditando, confiando com todas as minhas forças de que Deus ele sabe o que é melhor para mim. E é aqui que mora o maior problema pra gente. Porque por mais que a gente fala que a gente confia em Deus, por mais que a gente prega e a gente lê a Bíblia e canta hinos, na hora do vamos ver a gente faz exatamente o oposto disso. A gente não quer precisar depender de Deus. A gente quer que Deus faça com que tudo caia aqui na minha mão para que eu tenha o controle. E aqui que entra essa questão que é super importante da gente entender. O pastor Bill Johnson ele tem uma frase que fala assim: para experimentar a paz que excede todo o entendimento, eu tenho que abrir mão do direito de entender. E quando eu falo de entender, eu estou falando controlar. Porque aquilo que eu não entendo, eu não consigo controlar. E aquilo que eu controlo é porque eu entendo. Então as coisas que estão saindo fora da minha capacidade de resolução, são coisas que eu não consigo entender isso daí. Né? Por que a pessoa está agindo assim? Por que está fazendo isso? Por que depois de tudo que eu fiz, eu estou passando por essa situação? Eu não consigo entender, as coisas vão saindo debaixo do meu crivo. E eu fico pedindo para Deus, para que Deus me faça entender. Eu não quero participar do processo. Eu quero entender, porque se eu entender, eu controlo. Se eu souber quem é o culpado, eu vou lá tirar satisfação com o culpado. Mas e se eu não sei? E se eu estou perdido? Aí eu sou obrigado a descansar em Deus. E quando a gente fala a respeito de descanso, a gente está falando de fé. Então agora a gente tem as duas coisas que eu propus para vocês aqui desde o começo. Falar a respeito da paz e do porquê para viver essa paz que excede todo o entendimento eu tenho que entender de fé. Porque quando eu falo de fé, eu estou falando de descansar. A fé não é ter uma esperança. A fé não é
Nossa, eu queria tanto que acontecesse. A fé é você descansar em cima de algo que você sabe que vai acontecer. Não tem as mínimas possibilidades para acontecer. Aí sim é fé. Agora, quando você tem o entendimento do como vai acontecer, aí já não é mais fé. Aí é sua capacidade, aí é suas possibilidades. Mas quando você fala assim, não tem a mínima possibilidade de acontecer, mas eu sei que vai. Aí você sabe que você está vivendo pela fé. E como que você pode ficar em paz com relação a isso, sabendo que é uma coisa tão grande isso que você almeja? Eu me sinto em paz porque eu descanso naquele que me prometeu. Não é a respeito de mim, é a respeito dele. A palavra é dele. Eu simplesmente creio. E quando a gente entra nesse meio aqui, entender quer dizer controlar. Descansar quer dizer ter fé. Aí você começa a ver como que agora as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido na nossa cabeça. Eu vou estar lendo rapidinho aqui lá em Hebreus 11. É um trecho bem conhecido, então eu já vou ler direto aquilo que interessa para nós aqui. Eu vou falar só a respeito de 2 personagens para a gente não tomar muito tempo. Mas lá em Hebreus, só o primeiro verso, só para você se lembrar aqui. E depois eu vou pular lá para o 7 já. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí lá no verso 7 fala assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O 8 fala assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Você percebe aqui algo em comum? Noé fabricava uma coisa que ele não entendia. Noé, ele recebeu as instruções da parte de Deus e Deus falou, faça. E ele não entendia. Ele não sabia o que era chuva. Ele não sabia o que era uma inundação. Então, em outras palavras, era uma loucura ele acreditar naquilo que Deus estava colocando nas mãos dele. Mas não é porque fazia sentido, é porque Deus tinha falado. E nisso ele descansou a ponto dele trabalhar em cima desse propósito por aproximadamente 100 anos. Tem noção do que é isso? Você está 100 anos ali fazendo a mesma coisa e nada acontecendo, e todos os dias você falando, cara, será que vai acontecer alguma coisa? Ou será que realmente as pessoas que passam aqui falando que eu estou louco têm razão? Porque todo dia tinha um para falar que ele estava louco. Olha o velho louco lá, ó, construindo um negócio aí que nem ele não sabe o que é. Uma caixa de madeira. Nem ele não sabia o que ele estava fazendo, mas ele acreditava naquele que mandou ele fazer. A mesma coisa acontece com Abraão. Porque Abraão, ele ia para um lugar que ele não sabia que lugar que era. Mas ele ia sem entender. Então quando eu abro mão do entendimento, agora a gente está falando de fé. Porque eu não tenho controle sobre o resultado. Eu simplesmente estou me guiando não por aquilo que eu estou vendo, mas por aquilo que eu estou ouvindo. Então a gente está falando de fé. Porque se eu estou me guiando por aquilo que eu estou vendo, então eu estou indo pelas minhas condições. Eu estou indo pela estatística, eu estou indo pelas possibilidades. Agora, se eu estou andando por fé, então eu ando por aquilo que ele me fala, não por aquilo que eu vejo. E você começa a perceber que faz todo sentido aquilo que eu falei a respeito do descanso e do entendimento, porque eles responderam ao chamado de Deus, mesmo sem eles entenderem o sentido, o propósito daquilo que eles estavam fazendo. Quando nós somos chamados, quando nós simplesmente recebemos e aceitamos isso que Deus ele tem colocado dentro de nós, a gente quer entender o que está acontecendo, o que ele quer. Eu não sei, Deus, eu não posso me mover se eu não sei o que é para mim fazer. O que a gente está esperando é um mapa feito, um mapa pronto. Só que Deus ele não trabalha desse jeito. Ele não dá mapa pronto para ninguém. Ele te dá uma ordem. E essa ordem é como se fosse o desafio. Essa é a prova.
Se você passar por essa prova, você está apto para viver o resto. Se você nem responder, então pronto, você já foi desclassificado. Porque às vezes eu quero ter um destino. Eu quero saber exatamente, eu quero enxergar para onde que eu estou indo. Mas a única ordem que eu tenho é uma ordem que nem a de Abraão. Sai do lugar onde você está. Para onde? Só sai. Para onde você quiser. Por enquanto, a única ordem que você tem é sai do lugar onde você está. Para de fazer aquilo que você está fazendo. Abandona isso daí, sai desse meio de onde você pertence. Para de fazer essa coisa que você está fazendo. Às vezes é simplesmente uma negativa aquilo que eu recebi. Não é aquilo que eu queria. Né? Eu tenho certeza que tanto Abraão quanto o Noé, eles queriam receber um chamado mais fácil. Não algo que fizesse mais sentido para as pessoas que eles falassem. Mas na maioria das vezes em que nós damos um sim para Deus, isso vai soar como loucura para o homem. Isso vai soar como loucura para nós mesmos. É por isso que a sabedoria de Deus, ela é loucura para o homem. Porque não faz sentido. Ele quer entender aquilo que não dá para entender. E é por isso que as pessoas elas vão te olhar diante da situação que você está vivendo, que você está passando, e elas falam: eu não consigo entender como que você está com tanta paz assim. Ou como que você fica tão bem vivendo o que você está vivendo, passando pelo que você está passando. Eu passei por uma situação bem menor do que a sua e eu quase morri. E aí você começa a se lembrar: porque a paz que excede todo o entendimento tem guardado meu coração e a minha mente. O que significa isso, Júnior? O que significa uma paz que guarda o seu coração e que guarda a sua mente? Significa que você se torna a prova de bala. Significa que o seu íntimo, o seu interior, ele já não pode mais ser deformado pelas coisas externas, pelos agentes externos que estão te acometendo. Sabe aquilo que acontece com os discípulos quando se levanta a tempestade e aquele caos que estava do lado de fora agora entra dentro deles? A partir do momento em que eu vivo a paz que excede todo o entendimento, aí você faz exatamente o oposto. Você começa a viver igual Jesus vivia. Porque no meio do caos, ele se levanta com a mesma paz com que ele dormia e ele faz com que a tempestade se acalme. Ao contrário daquilo que os discípulos vivem e do contrário daquilo que as pessoas vivem. Porque as pessoas elas são manipuladas pela situação que elas estão vivendo. Se a situação está ruim, eu estou ruim. Se a situação está boa, eu estou bem. Então, no fim das contas, eu simplesmente vivo reagindo àquilo que me acontece. Eu não sou dono da minha própria vida, eu não sou dono do meu próprio destino. Né? Se Deus ele falou que era para mim dominar sobre todas as coisas, eu estou tropeçando nas minhas próprias pernas. Sabe, não é nem a respeito do inimigo, não é nem a respeito... É eu mesmo. Eu estou falhando comigo mesmo. A maior traição que eu estou vivendo é a minha traição comigo mesmo. E aí você vai ver que lá em Hebreus, no capítulo 11 ainda, no verso 6, ele vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. Se Abraão ele não tivesse fé, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Se Noé não tivesse fé, ele não conseguiria fazer aquilo que ele fez. Eles não poderiam viver em paz na situação, na circunstância que eles estavam vivendo. Por quê? Porque a paz que a gente está falando aqui não é a ausência de problemas. Eles tinham muitos problemas. Toda hora que a gente vê uma história de algum desses personagens aparecendo, é porque eles estavam vivendo algum problema. E o diferencial que nos faz olhar para eles de uma forma diferente é justamente pelo fato de que eles passaram por esses problemas. E Hebreus 11 está aqui justamente para isso. A galeria dos heróis da fé não é uma galeria que fala do livramento que Deus proporcionou para essas pessoas. É uma galeria que fala que essas pessoas passaram pelo fogo, mas Deus estava com eles. Está falando que esses homens foram lançados na cova do leão, mas Deus estava com eles. Está falando que esses homens sofreram perigo de espada, mas Deus estava com eles. Não está falando que eles foram seguros e que Deus não permitiu que eles passassem por problemas. Muito pelo contrário. Isso faz com que eles chamem a atenção mais ainda das pessoas. Você já ouviu aquela história que toda árvore que dá fruto é a árvore que leva a pedrada? É exatamente isso que acontece. Se as pessoas elas não olham para mim com estranheza, é porque eu estou muito comum. Eu estou muito normal. Eu estou muito participante do meio. Agora, quando as pessoas elas começam a te ver de uma forma diferente e não te entender,
Aí você fala, agora eu tô vendo que o negócio, é desse jeito que tem que ser. Agora eu tô me sentindo parte do corpo de Cristo. Você percebe que Noé, ele não esperou que a chuva começasse. Ele começou a fazer, porque ele acreditava que a chuva ia acontecer. Isso é ter fé. Ter fé não é você ficar esperando um sinal. Não, eu quero um sinal, quando tiver um sinal, aí eu vou fazer. Não, ter fé é simplesmente eu acreditar naquilo que ele me falou. Eu preciso entender, só para a gente diferenciar um pouco aqui, que quando eu falo de fé, eu não estou falando a respeito de ter uma esperança. Nós todos temos esperança com relação a algumas coisas. E não precisa ter fé para ter esperança. Eu preciso ter fé para me mover de acordo com aquilo que eu acredito. Eu preciso ter fé para que eu execute aquilo que tem que ser feito, por mais que nada esteja acontecendo. É assim que a fé ela se desenvolve em mim. Por mais que seja uma coisa pequena, uma coisa pouca, mas através do meu comportamento, aí eu determino, eu enxergo se eu estou tendo fé ou não. Porque é legal você fazer igual o pastor falou. A gente tem que fazer um momento de oração. A gente tem que orar pelas famílias. Só que mais do que orar pelas famílias, preze pela sua. Sabe, na sexta-feira você vai fazer uma consagração. Não faça só uma consagração de boca, faça uma consagração de vida. Pega a sua família. Fala, hoje a gente vai viver um negócio família aqui. Hoje a gente vai viver um tempo para nós. Hoje a gente vai fazer um negócio só entre nós e a gente vai impedir que qualquer pessoa que seja de fora participe. Hoje é o nosso tempo. Sabe, seja a ação, seja a resposta. Não seja só a pergunta a vida inteira. Comece a fazer as coisas acontecerem. E não simplesmente ficar esperando que alguém a faça. A gente clama às vezes pelo libertador, mas Deus está esperando você se colocar em posição. Quem vai ser, Deus? Quem que o Senhor vai levantar para essa geração? Né? Quem que o Senhor está levantando? Qual que é a nação e não sei o quê? E Deus está esperando você se posicionar. Porque se você está enxergando é porque Ele está te mostrando. O problema é que por mais que eu esteja enxergando, por mais que Ele me dê a planta da arca, aí eu olho para a planta e eu olho para mim. E eu olho para a planta e eu falo, eu não tenho competência para fazer isso daqui não. Quem que Deus vai levantar? Quem que vai ser o arquiteto? Quem vai ser o projetista que vai fazer essa arca aqui? Porque Deus está precisando de uma arca. Mas Ele está mostrando para você, é para você fazer. Não é para você ficar falando para Deus, ô Deus, manda aí um libertador. Aí Moisés fala, Deus, pode deixar que eu vou falar com Arão, porque ele é conversador, ele sabe falar, eu não entendo dessas coisas não. Deus ele está falando é com você, Ele está chamando você. Não adianta você tentar transferir a responsabilidade. E só para a gente finalizar, eu preciso ter essa compreensão. Olha só que loucura isso daqui, gente. O próprio nome Noé significa descanso. O nome de Noé significa descanso. Então você percebe que quando você tem fé, você não está vivendo em ansiedade. Por quê, Júnior? Porque a fé é o oposto do medo. E a ansiedade é o medo. Então se eu tenho fé, eu não tenho medo. E se eu tenho medo, eu não tenho fé. É aquela história que eu conto o tempo todo. Se você tiver fé, você acredita no impossível, no sobrenatural e que as coisas elas vão acontecer por mais que nada esteja acontecendo. Eu vivo como se as coisas elas já tivessem acontecido. E se eu tiver medo, eu tenho medo de algo que não aconteceu, que às vezes nem vai acontecer, mas eu vivo como se fosse acontecer. Então quando eu falo de medo, de ansiedade, eu estou falando do oposto da fé. E é por isso para que eu entenda que eu estou vivendo em fé. E automaticamente se eu estou vivendo em fé, eu estou em descanso. Eu não estou ansioso. E quando eu falo de descanso, eu não estou falando de ficar sem fazer nada. Eu estou falando que eu não estou com medo, eu não estou ansioso. Eu estou entendendo que cada coisa no seu devido lugar.
Cada coisa no seu tempo. Eu não vou me desesperar porque aquilo que eu quero e que eu digo que eu preciso não chegou ainda. Cada coisa no seu determinado lugar. Tudo tem o seu tempo, como eu comecei a falar aqui em Eclesiastes 3. E se Deus ainda não aprove que seja agora, então eu só dou o amém. E eu entendo que a hora que Ele falar é agora, eu vou estar pronto. Eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer para agora. Ao invés de eu ficar correndo atrás do carro que atropelou, eu estou cuidando dos ferimentos. Eu estou me preparando, eu estou construindo a estrutura. Porque a hora que Ele falar assim, Júnior, é a sua vez, eu estou pronto. A minha estrutura já estava pronta. Na hora que a chuva começar, aí Noé fala, pode entrar para dentro que a arca está pronta. Eu não fiquei esperando a chuva começar para depois eu construir a arca. Senão a gente ia morrer todo mundo. Na hora que Deus falou, eu já comecei a me preparar. Então aqui você começa a perceber a necessidade que nós temos de viver em fé. E o fato de eu viver em fé vai fazer com que eu viva a paz que excede todo o entendimento. Ah, Júnior, mas você tem tanta coisa para resolver e não sei o que, tem tanto problema, não sei o que, como que você consegue viver desse jeito? Eu sei que é cada coisa no seu tempo. Hoje, eu só descanso no Senhor, entendendo que na hora que for, vai ser. Porque tudo está no controle dele, não está no meu controle. E eu não sofro por causa disso. Ah, mas como que vai ser? Eu não sei, eu não entendo. Já não é mais sobre a minha responsabilidade. Quem me falou foi ele assume a responsabilidade. Eu simplesmente entendo que eu vou participar disso de alguma forma. Esse precisa ser o entendimento que nós temos que ter. E a partir de hoje, todas as vezes que você ministrar a paz sobre a vida de alguém, o que você está fazendo não é simplesmente um cumprimento do tipo, tudo bem, como vai, boa tarde, boa noite. Que você comece a entender, né, de uma forma mais expressiva, o que você está determinando sobre a vida dessa pessoa. Você está falando a respeito da paz que lança fora todo medo. Você está falando da paz que tira a pessoa dessa ansiedade. Dessa paz que faz com que a pessoa ela aprenda a descansar na situação que ela está vivendo, por mais que seja a pior situação da vida dela. Eu gostaria de pedir para que você ficasse de pé.